Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então, assista com este vídeo até o final. Véspera de Natal. Uma época frequentemente retratada com luzes quentes e brilhantes, risos compartilhados entre famílias e a alegria dos reencontros após longas separações. Para muitos, é uma temporada de conexão e celebração, quando as tensões da vida cotidiana são deixadas de lado em favor de abraçar entes queridos e criar memórias preciosas. No entanto, em meio à alegria natalina, há momentos em que a tragédia atinge com uma força inesperada e dilacerante, destruindo completamente o tecido da felicidade. Foi exatamente isso que aconteceu em 24 de dezembro de 2022, em Liverpool, no Reino Unido, onde uma jovem chamada Elle Edwards perdeu a vida em um ato de violência sem sentido que chocou sua comunidade e deixou inúmeras perguntas sem resposta. Elle Edwards tinha 26 anos, era cheia de vida e possuía uma positividade contagiante que cativava todos ao seu redor. Talentosa cosmetologista, Elle trabalhava em um salão de beleza local e também atuava como assistente de um dermatologista, demonstrando não apenas sua fiabilidade, mas também sua dedicação em ajudar os outros a se sentirem e parecerem melhor. Seus clientes admiravam sua postura acolhedora e sua bondade genuína, qualidades que a destacavam e faziam dela uma profissional de confiança em sua área. Seus colegas de trabalho e amigos frequentemente a descreviam como um verdadeiro raio de luz. Sempre sorrindo, sempre alegre e sempre se esforçando para alcançar seus objetivos. A determinação e o espírito de Elle eram igualados por seu amor pela família. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Este Natal era particularmente especial para Elle, pois sua irmã Lucy havia vindo de Dubai para passar as festas com a família. As duas irmãs tinham uma ligação muito próxima, e Elle esperava ansiosamente pela chegada de Lucy. Para celebrar esse reencontro, Elle, Lucy e seus amigos decidiram aproveitar a temporada festiva com estilo, indo a um pub local na região de Ali Village, em Liverpool. Naquela noite, o pub estava repleto de espírito natalino, com clientes cantando karaokê, dançando e se divertindo na atmosfera alegre da véspera de Natal. Para ele e seus amigos, a noite foi repleta de risos e celebração. Eles dançaram, cantaram e brindaram a temporada, aproveitando o momento sem imaginar o que estava por vir. O pub, vibrante e animado, parecia distante de qualquer perigo, mas quando o relógio se aproximava da meia-noite, o impensável aconteceu. Um agressor desconhecido, escondido nas sombras, aproximou-se do estabelecimento e abriu fogo. O ataque foi repentino, deliberado e devastador. Por volta das 11h50 da noite, uma ligação de emergência foi feita, relatando sons de tiros do lado de fora do pub. Testemunhas descreveram o caos e o pânico que tomaram conta do local quando os disparos começaram. 12 tiros foram disparados em rápida sucessão, 2 dos quais atingiram Elle. Um dos projéteis causou um ferimento catastrófico em sua cabeça. Os socorristas chegaram rapidamente e Elle foi levada às pressas para o hospital mais próximo. Tragicamente, apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos durante o trajeto, tendo sua vida interrompida muito antes do tempo. A notícia da morte de Elle causou ondas de choque entre sua família, amigos e a comunidade em geral. Para quem a conhecia, a perda era incompreensível. Ele era uma mulher que irradiava positividade, gentileza e calor humano. Como alguém tão cheia de vida poderia ter tido um fim tão violento? A dor foi agravada pela ausência de respostas. Quem cometeria um ato tão horrendo? E por quê? Os estágios iniciais da investigação policial trouxeram poucas pistas, deixando os entes queridos lutando com um vazio insuportável. Os detetives enfrentavam um desafio imenso desde o início. O agressor havia desaparecido na escuridão da noite, deixando pouquíssimas evidências. Algumas cápsulas de bala encontradas na cena eram os únicos vestígios físicos do crime. A localização do pub em uma área conhecida por atividades de gangues criminosas levantou suspeitas de que o tiroteio poderia estar relacionado a disputas entre gangues. No entanto, o
O passado e o estilo de vida de Ellie não indicavam qualquer envolvimento com atividades ilícitas. Para seus amigos e familiares, ela era simplesmente uma jovem trabalhadora com um futuro promissor pela frente. A investigação revelou que Ellie não foi a única vítima naquela noite. Outros 4 indivíduos, todos homens com idades entre 22 e 33 anos, sofreram ferimentos de bala de gravidade variada. Eles também estavam aproveitando a noite no pub e eram moradores locais. Esse detalhe aprofundou o mistério. Esses homens seriam os alvos pretendidos ou o ataque foi aleatório? E se ele não fosse o alvo principal, como ela acabou envolvida em um evento tão horrível? Para desvendar essas perguntas, a polícia iniciou uma investigação meticulosa e de longo alcance. Os detetives entrevistaram testemunhas, analisaram horas de imagens das câmeras de segurança do pub e revisaram dados de celulares da região. Cada pista, por menor que fosse, foi perseguida com urgência. Testemunhas relataram ter visto um carro desconhecido próximo ao pub pouco antes do ataque, o que levou à especulação de que o atirador estava esperando o momento certo para agir. A natureza calculada do tiroteio sugeria que o crime foi premeditado. Mas o motivo ainda era um mistério. À medida que a investigação avançava, os detetives exploravam várias teorias. Uma possibilidade era que ele tivesse sido uma vítima aleatória, atingida no meio de um conflito entre gangues. Outra hipótese era de que o atirador a tivesse confundido com outra pessoa. E ainda havia a teoria de que o crime teria sido um ato impulsivo de um indivíduo instável. Cada hipótese exigia análise cuidadosa, enquanto os investigadores trabalhavam incansavelmente para montar esse quebra-cabeça. O caso atraiu grande atenção da mídia, tanto por sua natureza chocante quanto pela comoção pública. A imprensa foi notificada rapidamente para auxiliar na investigação em andamento, com a polícia enfatizando a importância da colaboração da comunidade. Os agentes pediram que qualquer pessoa com informações valiosas se apresentasse, especialmente aquelas que pudessem ter gravações de vídeo feitas na noite do crime. Acreditava-se que tais imagens poderiam capturar o veículo usado pelo agressor, fornecendo uma evidência crucial. A polícia organizou uma reunião com os moradores da região pouco depois do incidente, com o objetivo de criar um vínculo de confiança e incentivar a cooperação. Os membros da comunidade foram tranquilizados de que sua segurança era uma prioridade e de que estavam sendo tomadas medidas para protegê-los de possíveis represálias entre grupos rivais. Para reforçar esses esforços, líderes comunitários e ativistas se uniram à iniciativa. Eles trabalharam incansavelmente, indo de porta em porta para conversar com os vizinhos e reunir qualquer informação que pudesse ajudar na investigação. Agentes especialmente treinados também foram designados para dar suporte direto à família da vítima, Elle Edwards, oferecendo apoio emocional e orientação nesse momento inimaginavelmente difícil. Durante essas ações, os investigadores descobriram que o autor do crime havia fugido do estacionamento do pub em um carro de cor escura. Testemunhas descreveram o veículo como sendo possivelmente um Mercedes escuro, detalhe que foi posteriormente confirmado através de imagens de câmeras externas. As gravações mostraram que o assassino não agiu por impulso. Ele chegou ao estacionamento e observou os frequentadores do pub por vários minutos. De seu ponto de observação, ele tinha uma visão clara da entrada e de boa parte do interior do local. Ficou evidente que ele estava deliberadamente escolhendo o momento mais oportuno para realizar o ataque. Quando Ellie Edwards saiu do pub, o atirador deixou o carro, disparou 12 vezes com precisão assustadora e voltou rapidamente ao veículo, desaparecendo na noite. As imagens de vigilância trouxeram outra informação crucial. O criminoso havia agido sozinho. Nenhum cúmplice foi visto nas gravações, e não havia indícios de que alguém o ajudara na cena do crime. Infelizmente, as imagens não revelaram a direção que o agressor tomou após deixar o local. Essa lacuna de informações levou os detetives a intensificar os esforços, batendo de porta em porta no bairro para descrever o carro do suspeito e relatar as circunstâncias do crime, na esperança de descobrir novas pistas. O patrulhamento na área foi reforçado, com agentes trabalhando dia e noite para manter a segurança e coletar informações. A persistência deu frutos. Apenas 2 dias após o tiroteio, 2 suspeitos foram detidos para interrogatório. No entanto, a investigação encontrou um obstáculo quando nenhuma evidência conclusiva ligou esses indivíduos ao crime.
A arma do homicídio ainda não havia sido localizada e, sem ela, provar o envolvimento dos suspeitos era impossível. A polícia emitiu uma declaração pública prometendo não descansar até que o responsável fosse levado à justiça. Essa declaração visava acalmar a comunidade, cada vez mais indignada com o aumento da violência e com a aparente incapacidade das autoridades de controlá-la. Uma teoria que ganhou força foi a de que o tiroteio teve motivação ligada a gangues, com L. Edwards sendo uma vítima não intencional. Os detetives descobriram informações que sugeriam que os possíveis alvos eram Jake DPP e Kyron Seld, membros da gangue A, que estavam presentes no pub naquela noite. A gangue A estava há muito tempo envolvida em um conflito acirrado com um grupo rival por controle territorial. Essa rivalidade, segundo especulações dos investigadores, poderia ter sido o estopim para o ataque. No entanto, essa hipótese ainda não havia sido comprovada e exigia mais evidências. No dia 29 de dezembro, a polícia prendeu um terceiro indivíduo em conexão com o caso. No entanto, esse suspeito não era o atirador. Ele tinha um álibi sólido que o excluía de qualquer envolvimento direto no ataque. Apesar disso, os detetives acreditavam que ele poderia ter tido um papel no planejamento ou na facilitação do crime. Em 31 de dezembro, o Departamento de Polícia recebeu um relatório crucial. Um incêndio havia começado nas proximidades da cena do tiroteio recente. Quando os serviços de emergência chegaram, encontraram um Mercedes escuro, assustadoramente semelhante ao que havia sido vinculado ao autor do crime, completamente tomado pelas chamas. O veículo foi totalmente destruído pelo fogo, e com ele, provas valiosas que poderiam ter impulsionado a investigação foram perdidas. Ficou evidente que o incêndio não havia sido um acidente. Os responsáveis, cientes de que a polícia estava se aproximando, tomaram medidas deliberadas para destruir uma das evidências mais diretas que os ligavam ao crime. Apesar dos danos extensos causados pelo fogo, a análise forense confirmou que o carro havia, de fato, sido usado no tiroteio. No entanto, os investigadores também descobriram que o Mercedes havia sido roubado pouco antes do ataque, adicionando mais uma camada de complexidade a um caso já desafiador. A destruição intencional do veículo evidenciou o caráter calculado do crime. O incêndio foi uma tentativa clara de atrapalhar a investigação e ganhar mais tempo. Mesmo assim, as autoridades continuaram firmes. O caso tomou um novo rumo em 11 de janeiro, quando mais 2 suspeitos foram presos no centro de Gales. Entre eles estavam um homem de 22 anos chamado Connor Chapman e uma mulher de 23 anos. Ambos foram levados sob custódia e conduzidos ao departamento de polícia para interrogatório. Connor Chapman, em particular, era bem conhecido das autoridades. Seu histórico criminal era extenso, construído ao longo dos últimos 5 anos. O passado conturbado de Connor remontava à infância em Birkenhead, Liverpool. Abandonado pelos pais ainda pequeno, foi criado pelos avós, que assumiram sua guarda legal. Apesar dos esforços deles, o comportamento de Connor foi problemático desde cedo. Ele abandonou o ensino médio pouco antes dos exames finais, e tanto professores quanto colegas viam pouco potencial em seu futuro. Seus primeiros confrontos com a lei começaram aos 14 anos, após ser acusado de furto em uma loja. Aos 16, suas atividades criminosas haviam escalado para roubo de veículos, e suas repetidas violações de ordens judiciais e condições de liberdade condicional o aprofundaram ainda mais em uma vida criminosa. Sua descida ao crime começou com furtos de carros e delitos menores, mas ao longo do tempo, ele passou a cometer atos mais graves e violentos. Um de seus primeiros delitos significativos envolveu o roubo de um carro em circunstâncias agravantes. Depois disso, Connor se tornou suspeito de diversos assaltos, atos de vandalismo e comportamentos ameaçadores. Sua notoriedade aumentou após um episódio em que liderou uma perseguição policial em alta velocidade. Durante esse incidente, uma patrulha da cidade avistou um Audi roubado e ordenou que o motorista parasse. Connor, então com apenas 18 anos, recusou-se a obedecer, iniciando uma perseguição perigosa pelas ruas de Liverpool. Suas ações durante a fuga foram arriscadas. Ele ultrapassou os 80 km por hora em áreas com limite de 30 milhas por hora. Dirigiu na contramão várias vezes e, por fim, perdeu o controle do veículo, colidindo contra uma guia.
A batida inutilizou o carro, forçando Connor a fugir a pé. No entanto, sua tentativa de fuga durou pouco. Os policiais o localizaram escondido em arbustos próximos, encerrando o episódio dramático. Ao ser detido, ele fingiu ignorância, alegando que estava apenas esperando um amigo. O incidente ganhou manchetes e o transformou, infelizmente, em uma espécie de celebridade local na mídia. Em 2017, as acusações contra Connor se expandiram para incluir posse de substâncias proibidas, além do roubo de veículos. Sua desobediência às restrições legais tornou-se um padrão, e em 2018, ele violou uma ordem de restrição que o proibia de entrar em certas áreas da cidade. Seu desprezo pela lei ficou novamente evidente quando foi detido em público portando uma faca e substâncias ilegais. Os repetidos confrontos de Connor com a justiça e o agravamento de sua conduta criminosa pintavam um retrato sombrio de um jovem profundamente envolvido em um estilo de vida autodestrutivo. Em janeiro de 2020, Connor enfrentou mais uma sentença judicial. Desta vez, uma pena de 10 meses de prisão por porte de arma branca e substâncias ilegais. Sua prisão adicionou mais uma acusação ao seu crescente histórico criminal. Após ser libertado, ele voltou quase imediatamente à atividade criminosa, tornando-se suspeito em pelo menos 5 incidentes distintos. Quando foi detido novamente, Connor infamemente se gabou de ter passado mais tempo preso do que em liberdade, demonstrando um orgulho distorcido de seus feitos criminosos. Aos 20 anos, seu registro criminal já incluía 19 condenações por 43 crimes diferentes. Inacreditavelmente, apesar desse histórico alarmante, ele foi solto novamente no verão de 2022. Esse breve período em liberdade, apenas 6 meses antes da morte de Elle Edwards, se mostraria decisivo. Durante esses meses, Connor voltou ao tribunal, dessa vez enfrentando acusações não relacionadas às suas atividades com gangues, mas sim ao roubo de 2 motocicletas elétricas. Seu advogado tentou gerar empatia ao destacar suas circunstâncias pessoais. Connor havia se tornado pai enquanto estava preso e esperava outro filho com sua namorada grávida. No tribunal, Connor declarou que queria mudar de vida, prometendo se reformar pelo bem de sua nova família. No entanto, essas declarações eram apenas palavras vazias. Para aqueles familiarizados com sua história, estava claro que as palavras de Connor eram uma estratégia para garantir a libertação e retornar ao crime. A essa altura, a polícia já estava plenamente ciente do envolvimento de Connor com uma das gangues locais conhecidas por traficar substâncias ilegais. Mesmo assim, suas condenações judiciais se limitavam a crimes menores, permitindo que ele escapasse de consequências legais mais severas. Essa leniência se mostraria desastrosa. Em 24 de dezembro de 2022, as tensões entre 2 gangues rivais atingiram um ponto de ebulição. Os grupos entraram em confronto por disputas territoriais nas proximidades da Igreja de Madeira, na região de Beechwood Estates. O que começou como uma discussão acalorada logo se transformou em uma vingança. Após falhar nas tentativas de negociação, Connor decidiu retaliar de forma violenta. Armado com uma submetralhadora, ele passou horas perseguindo seus alvos, Karen Seld e Jake Duffy, membros da gangue rival. Ele os rastreou até o Moak Pub, onde estavam relaxando pouco antes da meia-noite. O ataque de Connor foi meticulosamente planejado. Ele dirigiu até o estacionamento do pub e aguardou, observando seus alvos à distância. Quando confirmou a presença deles, esperou o momento oportuno para agir. Finalmente, Connor saiu do veículo com a arma em mãos e disparou uma rajada de 12 balas em direção ao pub. Seu alvo principal, Jake Duffy, foi gravemente ferido, mas sobreviveu ao ataque. Em um trágico acidente, Elle Edwards, uma inocente, foi atingida por 2 disparos, ambos na cabeça. Esse ato de violência sem sentido abalou profundamente a comunidade. A jovem e bela Elle Edwards lutou bravamente por sua vida, mas morreu tragicamente nos braços dos socorristas enquanto era levada ao hospital. Naquela noite, ela havia cruzado, sem saber, o caminho dos alvos de um ataque entre gangues, completamente alheia ao fato de que a alegria natalina terminaria em uma tragédia devastadora. O pub estava cheio de frequentadores celebrando o espírito das festas,
mas a paz foi destruída num piscar de olhos. Uma pessoa, Ellie, perdeu a vida, enquanto outras 4 ficaram feridas. Um homem de 22 anos foi baleado na perna. Um homem de 24 anos sofreu um ferimento no braço, e um homem de 33 anos foi ferido no pulso. Felizmente, nenhum desses ferimentos foi fatal. Os amigos de Ellie, desesperados para salvá-la, tentaram imediatamente prestar os primeiros socorros e realizar respiração artificial no local. Apesar dos esforços corajosos, não foi o suficiente para salvar sua vida. Lucy, irmã de Ellie, que havia vindo de Dubai para passar o Natal com a família, escapou por pouco. Poucos minutos antes do ataque, Lucy havia deixado o pub. Mais tarde, ela recordou entre lágrimas que tentou convencer a irmã a ir embora com ela, mas Ellie decidiu ficar e aproveitar mais tempo com os amigos. A tragédia abalou profundamente a comunidade. Em 25 de janeiro de 2023, foi realizado o funeral de Ellie, reunindo centenas de enlutados. Amigos familiares e cidadãos solidários se reuniram para prestar homenagem à jovem que se tornou uma vítima inocente de uma disputa sem sentido entre gangues. Seu corpo foi levado à igreja local em uma carruagem puxada por 4 cavalos brancos, uma homenagem comovente e solene à sua vida. Até o pub, local de sua última celebração, fechou suas portas naquele dia como sinal de respeito. O proprietário do estabelecimento compartilhou uma mensagem sincera de apoio à família de Ellie nas redes sociais, refletindo a dor coletiva e a solidariedade da comunidade. Enquanto isso, a investigação em curso sobre o ataque violento que tirou a vida de Elle Edwards trouxe à tona uma série de detalhes assustadores. Desde o início, as autoridades tinham certeza de que o crime havia sido cuidadosamente planejado e executado com precisão implacável. Mas, infelizmente, acabou tirando acidentalmente a vida de Elle Edwards. O principal autor do crime, Connor Chapman, tornou-se a figura central da investigação policial. Quando numerosas testemunhas e evidências incriminatórias surgiram contra Connor, ele foi atingido por uma série de acusações, sendo a mais grave delas a de assassinato premeditado. À medida que a polícia aprofundava a investigação, tornou-se evidente que Connor Chapman não havia agido sozinho. Ele teve pelo menos um cúmplice direto que desempenhou um papel crucial de apoio. Esse cúmplice, um jovem de 20 anos chamado Thomas Nord, era intimamente associado a Connor por meio de uma rede criminosa conhecida por furtos, tráfico de drogas e intimidação territorial. Nos dias que se seguiram às prisões iniciais, os investigadores obtiveram mandados para vasculhar propriedades ligadas aos 2 suspeitos. Durante as buscas rigorosamente supervisionadas, foi encontrada uma evidência digital incriminadora, uma gravação de vídeo armazenada no celular de Thomas Nord. A filmagem, com carimbo de data de apenas algumas horas antes do ataque, mostrava Connor entregando uma arma a Thomas, enquanto declarava explicitamente sua intenção de acertar contas com um indivíduo ou grupo específico. Embora o alvo exato não fosse identificado pelo nome no vídeo, o tom da voz de Connor e sua exibição ousada da arma deixavam claro que o ato violento era intencional e premeditado. Esse vídeo viria a se tornar uma peça central no caso da promotoria. Ele demonstrava não apenas a disposição de Connor Chapman em cometer violência, mas também sua tentativa de recrutar Thomas Nord para executar o plano. A gravação invalidava qualquer argumento de defesa que alegasse que o tiroteio foi impulsivo ou reativo. Em vez disso, ela retratava um agressor que vinha planejando cuidadosamente seu crime e cultivando um ambiente de medo, intimidação e força letal. Os eventos na noite do ataque foram igualmente perturbadores. Após o tiroteio no Moak Pub, um estabelecimento conhecido por seu ambiente amigável e encontros noturnos, especialmente durante a temporada de festas, instalou-se o pânico e o caos. Ellie Edwards, uma espectadora inocente que estava apenas curtindo uma noite com amigos, estava mortalmente ferida. Outros frequentadores também ficaram feridos, tendo suas vidas mudadas para sempre pela súbita erupção de violência. Connor Chapman e Thomas Nord fugiram rapidamente da cena em um Mercedes roubado, deixando para trás um rastro de medo e devastação. No período seguinte, os investigadores trabalharam incansavelmente para rastrear os passos dos suspeitos. Connor e Thomas haviam antecipado tais medidas. Após abandonarem o Mercedes,
tentaram orquestrar uma encenação elaborada. Eles esconderam o veículo roubado em um local remoto, com a intenção de voltar mais tarde para destruí-lo, presumivelmente por meio de fogo ou outro método que eliminasse as provas físicas. Embora a arma do crime não tenha sido recuperada, uma dificuldade comum em homicídios com arma de fogo, os detetives encontraram outra forma de ligar Connor Chapman ao crime por meio de provas forenses. Uma minuciosa análise da cena revelou peças pequenas, mas significativas, de evidência balística e biológica. Entre as cápsulas espalhadas no local de onde os disparos foram feitos, uma delas apresentava um detalhe crucial: traços de DNA que correspondiam ao perfil genético de Connor Chapman. Cientistas forenses, usando métodos rigorosos de extração e técnicas de amplificação de DNA, confirmaram que esses traços pertenciam a Connor com um grau de certeza suficiente para a admissibilidade judicial. Isso colocou o acusado na cena do crime e o implicava diretamente no disparo dos tiros fatais. As imagens de CCTV do interior e dos arredores do Moke Pub também desempenharam um papel crucial. Nas gravações, o agressor podia ser visto usando luvas vermelhas distintas. Essas luvas não eram de uma marca ou modelo comum encontrado em lojas locais. Possuíam um padrão e tonalidade únicos. Durante uma busca posterior na residência de Connor, os investigadores descobriram um par de luvas vermelhas que correspondiam exatamente às registradas nas câmeras. As luvas eram da mesma marca, tamanho e aparência distintiva. Embora a defesa pudesse argumentar que luvas idênticas não eram necessariamente raras, a coincidência era significativa demais para ser ignorada, especialmente se considerada ao lado da evidência de DNA na cápsula e do vídeo incriminador encontrado no celular de Thomas. As tentativas dos suspeitos de escapar da captura tornaram-se cada vez mais desesperadas e complexas. Após abandonarem o Mercedes roubado, eles entraram em contato com um serviço de táxi usando um nome falso. Uma tática claramente destinada a mascarar suas identidades e movimentos. O motorista do táxi, que mais tarde testemunhou em tribunal, não fazia ideia de que estava transportando fugitivos armados que haviam acabado de cometer um homicídio. Por várias horas cruciais, a corrida de táxi deu a Connor e Thomas um álibi superficial e uma chance de reorganizar seus planos. No entanto, a farsa desmoronou quando eles retornaram ao local onde o Mercedes estava escondido por volta das 5 da manhã, com a intenção de destruí-lo. Sob a escuridão, tentaram incendiar o veículo. Embora o fogo tenha consumido materiais forenses valiosos, como fibras, cabelos e impressões digitais latentes, não conseguiu eliminar completamente a ligação entre os criminosos e o carro. A equipe de investigação já havia documentado as marcas de identificação únicas do veículo e rastreado seus movimentos recentes por meio de câmeras de tráfego e sistemas automáticos de reconhecimento de placas. Além disso, vizinhos da área onde o carro havia sido escondido relataram atividades suspeitas, auxiliando a polícia na reconstrução da linha do tempo. Esse trabalho diligente garantiu que, mesmo com o incêndio apressado, a conexão entre o Mercedes roubado e o ataque orquestrado por Connor Chapman fosse preservada. À medida que o caso avançava rumo ao julgamento, o Ministério Público preparou um portfólio meticulosamente organizado de provas. O julgamento, referente ao assassinato de Elle Edwards, foi amplamente divulgado, e a opinião pública se voltou esmagadoramente contra os autores do crime. No tribunal, Connor Chapman tentou negar que fosse o indivíduo visto nas imagens das câmeras de segurança. Ele alegou, sob juramento, que na hora do assassinato estava em casa embrulhando presentes de Natal para sua família. Essa narrativa não apenas soava frágil e pouco convincente, como também contradizia diretamente as provas materiais. Não foram encontrados presentes parcialmente embrulhados em sua casa. Nem havia testemunhas que confirmassem seus supostos preparativos natalinos, tampouco registros telefônicos ou de localização que sustentassem sua versão. Em contraste, a promotoria apresentou uma teia convincente de fatos interligados. A evidência de DNA encontrada na cápsula da bala, as luvas vermelhas únicas, o vídeo no celular de Thomas Nord, os depoimentos de testemunhas que colocavam Connor nas proximidades da cena do crime e a linha do tempo de seus movimentos se uniram em um argumento irrefutável de que Connor Chapman foi, de fato, o atirador que abriu fogo naquela noite. As audiências no tribunal duraram mais de 3 semanas e meia,
durante as quais todos os detalhes da rivalidade e dos eventos que antecederam o assassinato foram minuciosamente analisados. O caso revelou que a motivação principal para o tiroteio surgiu de um amargo conflito territorial entre duas gangues criminosas que operavam na região. Embora os nomes exatos dessas gangues não tenham sido divulgados publicamente por medo de incitar mais violência, testemunhas relataram sobre a crescente tensão. Disputas territoriais por mercados lucrativos de drogas, controle de certos bairros e vinganças pessoais criaram o cenário para um confronto violento. Connor Chapman não conhecia Ellie Edwards pessoalmente. Ela simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Para ele e para outros como ele, presos no ciclo da violência entre gangues, a vida dela foi um dano colateral, um fator irrelevante diante de seu impulso obsessivo de ajustar contas e dominar seus rivais. Durante o julgamento, psicólogos forenses forneceram uma visão do estado mental de Connor. Ele parecia consumido pela fúria e incapaz de sentir empatia por inocentes. Essa ausência de remorso ficou evidente por seus esforços extensos para eliminar evidências após o tiroteio. Em vez de demonstrar qualquer arrependimento pela vida que havia tirado, ele e Thomas Nord tentaram metodicamente apagar seus rastros, destruindo o que podiam e mentindo sobre o resto. Suas evasivas variavam de pequenas mentiras a grandes enganos, como afirmar que o Mercedes não era roubado, mas sim um veículo compartilhado entre os membros de sua organização criminosa, usado apenas para distribuir substâncias ilegais e não para cometer assassinatos. Após a tentativa de homicídio, o plano de Connor era fugir para o exterior, especificamente para Sora, Espanha, como forma de evitar a captura. Ele evitou conscientemente o uso de meios de transporte rastreáveis, e se tivesse conseguido deixar o país, sua captura provavelmente teria sido muito mais complicada e demorada. Os detetives, plenamente conscientes dessa possibilidade, agiram rapidamente. Eles monitoraram aeroportos locais, terminais de balsas e estações de trem. Graças à coordenação eficiente entre diferentes ramos das forças de segurança, Connor foi capturado no aeroporto enquanto tentava embarcar em um voo. Esse momento crucial de interceptação impediu que ele escapasse do alcance da justiça britânica e forneceu mais uma evidência de sua consciência de culpa. Diante das evidências esmagadoras, as contínuas alegações de inocência de Connor soavam vazias. Ele insistia que não havia disparado a arma e argumentava que só havia descoberto recentemente que alguém do seu grupo havia usado o Mercedes no ataque ao pub. No entanto, essa narrativa foi completamente desmontada pela promotoria. Peritos testemunharam sobre o DNA encontrado na cápsula da bala. Especialistas em balística explicaram que a trajetória do disparo e a posição do atirador coincidiam com o ponto onde Connor teria estado, conforme mostrado pelas imagens de CCTV. O peso acumulado de todos esses fatos se mostrou insuperável. Antes que o júri se retirasse para deliberar, o pai de Ellie Edwards subiu ao tribunal para fazer uma declaração comovente sobre o impacto da perda de sua filha. Ele expressou um desejo fervoroso de que Connor Chapman, um homem que tratou a vida humana como descartável, jamais voltasse a desfrutar dos simples prazeres das festas em família. Sua voz falhou enquanto falava do vazio deixado, dos sonhos destruídos e da perda insubstituível que ele e sua família carregariam para sempre. O júri, composto por cidadãos comuns chamados a fazer justiça, ouviu tudo com atenção solene. Após cerca de 3 horas de discussões intensas, eles retornaram ao tribunal. O veredicto foi unânime. Consideraram Connor Chapman culpado de todas as acusações: assassinato, tentativa de assassinato e crimes relacionados ao uso de armas de fogo. Nenhum sinal de arrependimento foi demonstrado. No dia 7 de julho de 2023, Connor Chapman ficou diante do juiz para receber sua sentença. Dada a sua gravidade do crime, o assassinato intencional de uma jovem inocente, o terror infligido à comunidade e a conduta sem remorso, o tribunal impôs a pena mais severa disponível na legislação. Connor foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, apenas após cumprir um período mínimo de 48 anos. Isso garantiu, na prática, que ele passaria a maior parte de sua vida atrás das grades, refletindo a condenação da sociedade às suas ações
e a determinação de proteger o público de sua capacidade para a violência. Em julho de 2023, Thomas Nord, que havia auxiliado Connor, mas não havia disparado a arma, foi considerado culpado por todas as acusações feitas contra ele. O tribunal reconheceu que Thomas possuía um histórico criminal menos extenso do que Connor e que havia desempenhado um papel de apoio e não de liderança no assassinato. Ele foi condenado a 9 anos de prisão. Essa sentença, embora severa, levou em consideração as diferenças de culpa, histórico criminal e grau de premeditação evidente entre os dois réus. No fim, o julgamento e sua conclusão serviram não apenas como punição pela vida tirada sem sentido, mas também como um alerta severo para aqueles que possam considerar se envolver em atos de violência semelhantes. Ao ouvir o veredicto, o pai de Ellie Edwards levantou o punho em sinal de vitória. O pai de Ellie anunciou sua intenção de criar uma fundação para apoiar vítimas como sua filha. Ele acreditava que o objetivo principal deveria ser reduzir o número de armas nas mãos de civis. O homem enlutado esperava que esse incidente trágico servisse como uma lição e ajudasse a salvar a vida de pessoas inocentes no futuro.